Lua sobre Lonel. As tochas do velho mestre se acendem, uma a uma, e a Rua das Chacotas fica quase vazia. Quase. Porque na pedra fria ressoam dois saltos de madeira, duas figuras encapuzadas que ninguém convidou. Porque, afinal, ninguém vem a Lonel se não estiver perdido. E o que vem de fora nunca vem à toa. Saudações. Eu sou o contador, e você está no Contos. O conto de hoje, A Fraternidade de Ren, o segundo causo do Antigo Império. Uma história longa o bastante para vir em partes. Esta é a parte 1. Imagine você, numa cidade pequena demais para caber no mapa, e forasteiros interessados demais nela. Era noite em Lonel. A brisa suave entrava em meio às árvores, pelas campinas e florestas, e as luzes vindas das janelas começavam a iluminar as vielas, saindo de velas e lamparinas, para tocar as pedras acinzentadas e frias. Não demorou muito tempo para um dos velhos mestres sair da Casa das Leis. Era mestre Elidir Orenor, que, como de costume, caminhava para fora da fortificação para cumprir o rito noturno. Elidir era um homem pouco baixo, de cabelos grisalhos e curtos, que quase sempre usava uma túnica de couro batido e velho, assim como sapatos afivelados e gastos. Com as mãos trêmulas e enrugadas, ele encaixou duas tochas apagadas em apoios na parede, mexeu um pouco as peças para firmá-las bem e retornou para a edificação, deixando a porta entreaberta e um cone de luz se projetando para a rua. Após alguns instantes, o mestre retornou com uma terceira tocha, dessa vez acesa, e com ela acendeu as duas anteriores. Após concluir a tarefa, Elidir entrou novamente na Casa das Leis, fechando a porta de madeira e deixando a cidade um pouco mais iluminada, mesmo que já quase não houvesse pessoas pelas vielas de Lonel. Não muito longe da Casa das Leis estava Davil, encostado ao lado da porta da taverna, de onde observava a cidade, especialmente a Rua das Chacotas. Apesar de tudo estar monótono desde que o velho Elidir acendera as tochas, ele preferia não voltar para o agito do bar, e adiando a despedida de seus amigos, que estavam do lado de dentro, permanecia a observar a cidade de Lonel sob o céu notívago. Era uma noite calma, como tantas outras. Refletia Davil, deslizando as costas sobre a parede ao se agachar. Nada de novo, nada de incomum. Afinal, ninguém vem a Lonel se não estiver perdido. Talvez, apenas, alguns saiam para se encontrar. Indagou-se. Antes que o pequeno mestre pudesse dar continuidade aos próprios pensamentos, ouviu alguns sons vindos do portão. Pareciam o caminhar de sapatos de madeira, quase indisfarçáveis aos ouvidos atentos quando tocavam as pedras, mesmo nos mais leves pisares. Ao olhar de Davil, transpassaram duas figuras encapuzadas vindas dos campos. Ambas se esgueiraram rapidamente para a Rua das Chacotas, deixando pouca margem para a dúvida do irmão, observador, preocupado e irritado. Num primeiro instante, Davil desviou o olhar para o chão,
como num lamento, buscando forças para se mover. Ao fitar seus sapatos pontiagudos com fivelas de ferro, lembrou-se de Costello, evocando muitos de seus pesares. Depois de um momento alongado, juntou forças, se levantou e abriu a porta da taverna. O som era alto, uma mistura de tamborins, banjos e conversas em tons elevados. Quase todos seguravam chifres de cerveja e fumavam palha de roz, transformando o pequeno recinto em um ambiente denso e esfumaçado. Ao vasculhar com os olhos, um a um, os grupelhos de bêbados, Davil avistou Hofer e Bravor, seus amigos, ambos lamentavelmente embriagados e próximos aos músicos. Davil, então, dirigiu-se ao balcão para quitar as bebidas fiadas que pedira durante o mês. O lugar era cheio de improvisos. Lembrou ao se debruçar sobre um dos barris que formavam a barreira entre o estoque e os beberrões ao redor. A dona do estabelecimento, O'Hagan, herdara o lugar de um tio-avô, velho demais para dar conta das festanças e arruaças alheias. Também já estava velha, uma das mulheres mais velhas da cidade, pelo que sabia. Tinha uma face pouco enrugada, especialmente marcada ao redor dos olhos puxados. Era quase mais baixa que os barris, de onde servia todos os comerciantes, artesãos e fazendeiros que ali vinham beber. Os brutos da floresta, como diria Costello. Ao acenar do pequeno mestre, a velha se aproximou, servindo 3 homens e 2 raparigas no caminho. Como pode? Perguntou O'Hagan, abrindo a conversa com sua voz rouca. Toda semana é a mesma coisa. Ganho muitas moedas e muitos vizinhos reclamando do barulho e da baderna dos homens bêbados, quando não o sermão de um mestre. Resmungou, levantando as sobrancelhas. Davil abaixou a cabeça com um sorriso, sem resposta à questão insolúvel do bar, que vivia nas graças e desgraças das opiniões alheias. Logo depois, entregou uma moeda de prata para a velha. Você é um garoto muito certo para essas coisas. Sempre gentil e bom pagador. Disse ela, colocando a moeda dentro do decote e enchendo um novo chifre de cerveja como cortesia para Davil. Foi então que Bravor surgiu a passos desajeitados, pedindo mais um chifre de cerveja para O'Hagan. A velha o ignorou, partindo para servir outros fregueses, ainda mais bêbados. Bravor indignou-se, resmungou contra a astúcia de O'Hagan, que não o servira por ser mau pagador e mau bebedor. Afinal, comumente aprontava depois das festanças. Davil divertia-se, observando o amigo tentar conversar com a velha, que se movia muito mais rapidamente no espaço livre, atrás dos barris, do que Bravor em meio aos grupelhos. Por fim, quase ao final do chifre de cerveja, Bravor se voltara com expressão pidona para Davil, que lhe entregara o menos de um quarto de bebida que restava, recebendo a sincera cara indignada, outrora dirigida à dona do bar. Mas, afinal, o que poderia fazer? Pensava o mestre, deixando o amigo e a taverna. Ao abrir a porta de casa, Davil se deparou com Ravi, atravessando a sala com os cabelos molhados. A mãe corria atrás dele. Já o pai estava sentado à mesa, acompanhado de Johan, ambos ainda com muita cenoura, nabos e couve nas tigelas. Ana estava ao fundo, na cozinha, separando grãos. Por alguns instantes muito demorados, Davil esteve em um estado puramente contemplativo, observando a cena doméstica que se formava diante dele,
certamente influenciado pela bebedeira. Na casa de madeira, iluminada por luzes de velas, ecoava o barulho estridente de Ravi reclamando com a mãe, assim como o ressoar das risadas descontroladas de Johan ao ouvir causos de seu pai. Faltava alguma coisa? Faltava alguma coisa, lembrava Davil, ao perder o equilíbrio por um instante. Depois de voltar a si, ele fechou o trinco da porta e caminhou ao encontro de seu pai e Johan. Davil, que sempre ajudava em casa com algumas moedas, mesmo que fossem poucas, entregou ao pai, Izir, as 3 moedas de prata, elos, que estavam no fundo do bolso. O sapateiro soltou um grande sorriso despreocupado para Davil e voltou a conversar. Johan, que acompanhava Izir, era muito parecido com o pai, pois além de ser facilmente entretido por bobagens do cotidiano, também adorava acompanhá-lo nas jogatinas e lorotas que contava para os vizinhos. Davil, por outro lado, era alheio às atividades do pai e do irmão, e mais recentemente, gastava seu tempo nas tarefas da Casa das Leis, ou preocupado com as suas 2 irmãs mais novas. Afinal, não era aceitável que garotas andassem por aí depois do sol se pôr, ainda mais fora das muralhas da cidade. Ao subir os 2 lances íngremes de escadas que levavam da sala para o quarto grande e depois para o quarto das irmãs, Davil sentiu mais do que nunca a falta de equilíbrio provocada pela bebida, o que lhe exigira concentração e pausas no caminho. No quarto das irmãs, havia um único baú de madeira e um grande colchão de lã acinzentada, que cobria quase todo o resto do chão. Atrás do colchão havia janela para a viela, e sobre o parapeito dessa janela, uma vela, que iluminava o ambiente. As irmãs liam, encostadas sobre cobertores apoiados nas paredes. Soraya se concentrava sobre alguns pergaminhos, já Raquel sobre um livreto. Elas, aparentemente, não haviam notado a chegada de Davil pelo alçapão, e ele sentiu uma leve dificuldade para articular o que queria começar a falar. O que vocês estão fazendo fora das muralhas a essa hora da noite? Perguntou Davil, sendo direto. As irmãs de imediato fitaram Davil e se entreolharam, um pouco assustadas. Nós estávamos recolhendo trigo e ervas, Respondeu Raquel, pausadamente. Ervas? Retrucou Davil em voz baixa e tom de descrença. Vocês não deveriam estar tão tarde por aqueles lados. Não é bom ficarem fora das muralhas. Afirmou retoricamente. Nós não tivemos tempo de ir mais cedo, irmão. Fizemos muitas entregas para Johan. Respondeu Raquel enquanto Davil franzia a testa. Desculpe, irmão. Passamos muito tempo ajudando Johan. Continuou Soraya, fechando a artimanha com suas raras palavras. Davil suspeitava do que suas irmãs faziam nos campos até depois do anoitecer, mas sabia que Johan deixava muito trabalho para as gêmeas, que passavam o dia indo e vindo ao fazerem entregas pela cidade. Para além, sentia-se muito cansado para articular qualquer tipo de bronca ou moralismo contra as atitudes das garotas, que eram demasiadamente espertas e prolixas quando precisavam. Depois de uma longa pausa para pensar, Davil balançou a cabeça negativamente, num recuar discreto. Porém, antes de descer, ainda desconfiado, olhou para o livro que Raquel lia. Multus e Dividus, Bases da Multiplicação, Divisão e Proporção, eram os escritos em letras prateadas na capa. Davil não precisou ler o título de um segundo livro, que estava próximo aos pés de Soraya, pois ele mesmo tinha copiado do original e reconhecera a ilustração no couro batido, Herbaniex, um catálogo de plantas. Ao retornar o olhar para as irmãs, por um breve momento, percebeu que elas ainda o encaravam. Ele se sentiu um pouco tonto ao fitar os olhos das gêmeas. Para ele, o porquê de elas carregarem esses livros era incerto,
pois eles deveriam estar guardados dentro da Casa das Leis e só poderiam ser emprestados, com muita resistência, por outro mestre. Devil não estava satisfeito com as irmãs carregando livros e voltando para casa durante a noite, vindas de além das muralhas. Todavia, não podia ou sentia ter autoridade para fazer algo até falar com sua mãe. Após retornar para o quarto grande, Devil sentou-se em sua cama, tirou os sapatos, o cinto e a calça, permanecendo apenas com a camisa e a roupa de baixo. Desejava tomar banho, porém estava muito cansado. Enquanto deitava-se na cama de lã, sentiu seu corpo relaxar. O som da taverna ainda zumbia em seus ouvidos, mas o que o inquietava eram as ações das irmãs. Apesar disso, não demorou muito a adormecer. Era a 3ª hora do dia. Os mestres já haviam tomado o desjejum e preparavam o jantar, refeição principal do meio do dia, na cozinha da Casa das Leis. Já Devil estava sentado à frente de um bando de crianças, as quais orava sobre os ensinamentos mais fundamentais. Nesse dia, o tema da oração era a hierarquia das cidades de Ária, o império em que viviam. Apesar de estarem em uma cidade pequena e muito distante da capital, o ensino a algumas crianças era uma tradição a ser mantida pelos mestres da Casa das Leis. Como pequeno mestre, essa era uma das funções de Devil. Lonel é uma Lexetaten, ou seja, uma pequena cidade fundada mais recentemente pelo Império. Para estabelecer qualquer Lexetaten, é preciso a fundação de uma Casa das Leis. Sendo assim, mesmo a menor Lexetaten tem, necessariamente, um laço com as leis do Império, com o Conselho Imperial de Ária e com o Arquiprincipado de Algar. A Casa das Leis é o que difere uma cidade oficial de uma vila ou povoado. Portanto, a Casa das Leis é o coração da cidade, lar dos grandes mestres, hospital para viajantes e oficiais, além de escola e tribunal. É na Casa das Leis que os mestres planejam e ajudam no crescimento de uma Lexetaten. Todos os mestres, desde os mestres fundadores de uma Lexetaten, estão juramentados ao Principado de Algar e ao Conselho Imperial. Sendo assim, a palavra dos sábios e anciãos dessa casa é a palavra do Império e do Senhor dos Homens. Continuou. Quando uma Lexetaten atinge uma população de 1000 pessoas, a Casa das Leis local envia uma solicitação para a capital da província, feudo ou reino, que então promove a cidade de Lexetaten a Pertetaten. Essa mudança separa a Casa das Leis em 3 casas diferentes. Uma apenas para o conselho e a administração, outra para a escola e biblioteca, e uma terceira como monastério e hospital. É muito comum que algum pequeno nobre seja transferido para administrar a nova Pertetaten, porém não é certo que isso aconteça. Muitas vezes a cidade continua sendo gerida por um conselho de sábios juramentados. Na próxima escala, uma Pertetaten pode se tornar a capital de uma província, feudo ou reino, tornando-se uma Topotaten, Portotaten ou Bordotaten. É importante ter sempre em mente que, na hierarquia Taten, as Topotatens, Bordotatens e Portotatens acumulam poderes semelhantes, porém, nem todas as funções ou especialidades são comuns às 3. As Bordotatens são cidades fronteiriças, no limite entre Aria e as regiões bárbaras, cuja principal atividade trata da manutenção e proteção dos limites do Império, assim como do comércio exterior. As Portotatens têm função semelhante, porém estão voltadas para o mar. Portanto, as atividades comerciais e bélicas estão ligadas à navegação e à fortificação marítimas, ao invés de continentais. Já as Topotatens, que estão sempre no interior do território, têm suas atividades voltadas para as ordens internas e mercantis de guildas.
Dável percebeu que estava chegando ao fim da aula e à parte que mais lhe agradara. Por fim, sobre todas as cidades está a Imperitatem de Tauten, capital sagrada do Império e cidade-luz de toda a área. Atualmente, o poder imperial reside na cidade de Algar, sob o arquipríncipe Otto Donoken, descendente por direito de Atar Eriel, senhor dos homens, rei dos reis. Todos os lordes e mestres supremos juram lealdade à dinastia Donoken. Ave Atar Eriel e seus filhos. Ave Otto, senhor dos homens. Finalizou Dável, fechando seu livro de orações. Ave Atariel e seus filhos. Ave Otto, senhor dos homens. Repetiram todos os alunos. Ao ver os jovens saírem da sala e partirem para o corredor escuro, pouco alvoroçado, Dável se lembrou de quando estava sendo ensinado. Tinha vindo para estudar na casa das leis mais jovem que as irmãs. Os mestres o mantinham durante boa parte do dia, havia muitos anos, mas no começo a sensação era diferente. Lembrava cada vez que saudava o primeiro imperador, Atar Eriel, seus filhos e o imperador Otto, um imperador cujo poder se estendia por quase todo o mundo conhecido. Agora percebia o quanto era ingênuo. Dável permaneceu sentado em sua mesa, relendo assuntos da próxima oração. A história do Império Ário, de todos os antigos reis e príncipes que fazem parte da Terra sob o trono universal. Como teria sido na era dos Eriel, pensou. Pequeno mestre, Chamou uma voz rouca. Dável submergiu da leitura e olhou através da passagem de saída. Era o velho mestre Elidir, acompanhado de duas figuras de cabelos longos e loiros que observavam na penumbra atrás do arquimestre. pequeno mestre Dável, pode me acompanhar até meu escritório? Dável observou por um instante as duas sombras. Olhos esverdeados faiscaram em meio aos vultos. Por fim, acenou positivamente a Elidir. Era estranho o velho mestre aparecer para chamá-lo em sua sala, ainda mais com duas pessoas junto, pensou. Dável tapou o tinteiro, guardando-o com a pena e alguns papéis já secos. Olhou para o livreto. Havia um pequeno mapa de área, com as principais cidades marcadas, incluindo Lonel, que, segundo o que os mestres diziam, havia sido marcada pelos mestres fundadores há muito tempo. Se alguém em algum outro lugar tinha um mapa com Lonel escrito ao lado de um ponto escuro, era uma grande dúvida para Dável. Ainda assim, ele imaginava que em algum lugar haveria um mapa com dezenas de cidades marcadas, o mapa dos mapas. Nesse momento, Dável sentiu uma brisa atravessar a sala, vinda do corredor. Uma outra figura surgiu na penumbra do corredor, parou sombria em frente à passagem para a sala e revelou-se, saindo à luz. Bom dia, mestre Dável. Disse o homem. Era o comandante da guarda da cidade, Anaron Findergun. Anaron era um homem alto, de expressão contida e, pelo que Dável sabia, não tinha nada que denunciasse a sua verdadeira idade, já que era mais velho que muitos mestres. A única exceção em sua aparência eram seus cabelos, já em tons acinzentados. Anaron estava com o uniforme azul, cujas peças de metal dourado pareciam recentemente lustradas, já que reluziam à luz das janelas da sala. Bom dia, comandante Findergun. Respondeu Dável, levantando-se e descendo da cadeira. O senhor irá nos acompanhar à sala de mestre Orenoj? Sim, irei. Respondeu Anaron, enquanto Dável curvava-se levemente para cumprimentá-lo. Os dois seguiram pelo corredor escuro. Ao chegar à sala, Elidir estava sentado atrás da mesa. Então Dável pôde observar os dois seres, antes encobertos pelas sombras do corredor. Havia uma mulher, de cabelos dourados e longos, presos atrás da cabeça. A face dela trazia uma leveza nos traços, porém um peso na expressão, assim como seu corpo, pois era alta e forte. O outro era um homem,
Os cabelos dele eram semelhantes aos da mulher em cor e comprimento, porém os dele desciam em volta do pescoço, confundindo-se com a barba bem aparada que cobria o rosto. O rosto dele era repleto de linhas de expressão. Ainda assim parecia mais calmo. Em físico, era apenas um pouco mais magro que a mulher. Queira fechar a porta, Mestre Davil. Ordenou Elidir. Assim que Davil o fez, Elidir continuou. Eu o chamei aqui para apresentá-lo aos nossos visitantes, oficiais Valta e Bosco Stuller, dos reinos de Hain. Valta, Bosco e Davil se curvaram levemente em cumprimento. Eles estarão hospedados aqui no antigo quarto de Mestre Haluka. Explicou Elidir, olhando para Davil e depois virando-se para o casal. No segundo piso, à direita, como lhes mostrei. Acredito que este seja o último mestre a ser apresentado. Portanto, os senhores podem acompanhar o comandante Findergan. Ele irá mostrar-lhes as muralhas e os campos ao redor da cidade. Finalizou Elidir, apontando a mão direita em direção ao comandante. Bosco e Valta agradeceram ao arquimestre e saíram acompanhados pelo comandante. Ninguém havia comentado com Davil a chegada de estrangeiros até aquele momento, e ele estava surpreso. Era muito rara a chegada de qualquer viajante. Normalmente as pessoas saíam da cidade, e mesmo isso era algo difícil de acontecer. Davil não sabia quem fora a última pessoa a chegar em Lonel, mas lembrava das pessoas que saíram. Um casal com um recém-nascido, quando Davil era muito novo. O antigo dono do bar, expulso da cidade. E provavelmente Colstel, lembrou. Nunca havia ouvido falar de um oficial vindo ou saindo de Lonel. Ao constatar isso, Elidir lhe chamou a atenção. Davil, sente-se. Disse o velho mestre. Davil sentou-se em frente ao arquimestre, esperando por maiores explicações que possivelmente viriam. Gostaria de falar sobre nossa biblioteca, se me permitir. Disse Elidir, balançando a cabeça. Por um instante, Davil se arrependeu profundamente da atitude de suas irmãs em furtarem os livros da Casa das Leis. E antes que ele saísse desse estado, mestre Elidir continuou sua fala. Os oficiais de Hain, senhores Bosco e senhora Valta, trouxeram uma contribuição para nossa coleção, e eu gostaria que você avaliasse esses volumes. Disse ele, colocando 3 livretos sobre a mesa. Claro, mestre. Posso perguntar a que vieram os oficiais? Perguntou Davil. Elidir olhou para Davil por um instante e então levantou-se de sua cadeira, indo em direção à janela. Davil teve a impressão de que aquele era um assunto sensível de alguma forma. Eles vieram para avaliar nossa Lexetatem. Respondeu Elidir. Avaliar? Perguntou Davil. Sim, avaliar. Porém, se devemos confiar neles, não é certo. Continuou Elidir. O comandante não recebeu notícias. Insistiu Davil. Elidir olhou o jovem, que soara levemente petulante. Sabia que a reação de Davil poderia soar mal frente à autoridade dos mestres e do comandante. Mas Anaron Findergan, o último viajante que veio a Lonel, estava tão surpreso quanto qualquer um naquela manhã. Acabou por lustrar o uniforme às pressas, enquanto Elidir acompanhava os oficiais, apresentando-os para todos os mestres e alguns comerciantes que estavam por ali. Elidir teve receio ao comentar sobre Anaron Findergan com Davil, pois Anaron sempre enfrentou alguma resistência dos que já moravam em Lonel antes dele. O comandante Anaron ficou surpreso com a chegada dos oficiais no final da madrugada, sendo que nenhuma correspondência chegou para ele nos últimos meses. Respondeu Elidir, virando-se e fitando Davil com os olhos, como quando queria falar de assuntos sensíveis. Por muito tempo, nossas correspondências chegavam unicamente de Mizand, mas desde a chegada de Anaron, ele tem se correspondido anualmente com a sede da Ordem Templária em Algar. Com raras exceções,
Os textos são todos relatórios anuais de nossa cidade para a ordem ou pedidos de esclarecimento sobre relatórios anteriores. Nada chegou para nós ou para ele. Mas ele nos contou sobre Rein. Pelo que se sabe, são terras prósperas, férteis e ricas, e seus reinos muito organizados, assim como dizem escritos da ordem. Mas não se preocupe, pequeno mestre, nem comente com ninguém. Por prudência, eu achei melhor enviar uma mensagem discreta para Mizand. Espero resposta o mais breve. Dável entendeu a resposta. Não havia como saber a que vieram os estranhos de Rein para além do que eles disseram. Mestre Elidir sempre contava muitas coisas aos mestres, inclusive a Dável, que sempre achou que era uma forma de testá-los. Os mestres sabiam todos os grandes segredos de Lonel. Poderiam influenciar de muitas formas em muitas situações, para o bem da cidade, da própria família ou de si mesmo. Saber das coisas era um teste de confiança, pois, ao mesmo tempo que se é tentado pelo poder, também fica claro o quanto os mestres sabem sobre tudo o tempo todo. As leituras também eram um teste novo, mas o princípio era o mesmo, constatou Dável, enquanto Elidir voltara a olhar pela janela. Ainda assim, para Dável, permanecia um mistério o porquê de Elidir o incumbir de ler os livros. Devo me ater a algo particular nessas leituras, mestre? Perguntou Dável. Sim, procure entender os costumes deles, o quanto são diferentes de nós. Se algo parecer muito inesperado, venha até mim. Respondeu Elidir. Dável pegou os 3 livros e se despediu do arquimestre. O velho parecia preocupado, porém não o suficiente para apressar Dável em suas tarefas. O jovem pequeno mestre dirigiu-se para a cozinha. Tinha que ajudar a preparar o jantar dos sábios anciãos. Já Elidir permaneceu a observar a cidade da pequena janela de sua sala. Ninguém vem a Lonel se não estiver perdido. Resmungou Elidir ao observar o comandante Anaron acompanhando o casal de oficiais estrangeiros. Era noite, novamente. De trás da porta mal fechada da taverna, vinha um som vibrante de música e burburinhos. Dável saiu da Casa das Leis, decidindo não passar na taverna. A noite estava escura, os ventos sopravam forte e não havia muitas luzes acesas dentro das casas. Dável caminhava calmamente pela Rua das Chacotas. Esperava que Soraya e Raquel estivessem em casa. Não queria ter que se preocupar com as irmãs, agora que havia estranhos na cidade. Ao chegar à porta de casa, abriu o trinco para entrar. Ravi, ao ver a porta aberta, correu para sair de casa, porém Dável o segurou forte pelo braço, fechando a porta antes que o travesso irmão mais novo pudesse passar. Ravi tentou chutar o irmão, que revidou com um forte puxão de orelha. Sua peste! Mal pôde completar a frase para o irmão e sentiu os frios e longos dedos de sua mãe estalarem em sua face. Ficou atônito por alguns instantes, enquanto Ravi fugia-lhe entre os dedos. Um som forte soou em seu ouvido sobre todos os outros. Era tão forte que por um instante sobrepôs até a visão e o equilíbrio. Aos poucos, o som diminuía, e Dável podia ouvir. O que pensa que está fazendo? O que pensa que está fazendo? Gritava a mãe, enquanto o jovem Ravi corria para o andar de cima. O que pensa que está fazendo? Agindo como o bruto do seu pai. Continuou ela. Eu estou colocando seu filho para dentro. Pelo menos um vai se salvar. Respondeu Dável, de forma insolente. Sentiu outro tapa em sua cara, dessa vez mais forte. Quase perdeu o equilíbrio. O que acha que está dizendo? Com quem acha que está falando? Perguntava a mãe, estridente. Por onde suas filhas andam durante o anoitecer?
Vão ficar faladas como raparigas. Disse Davil, tocando o queixo e encarando a mãe. O olhar dela se alterou, e seus olhos ficaram levemente mais molhados. Suas irmãs estão recolhendo ervas na floresta? Ou você acha que os imprestáveis do seu pai e irmão trazem comida para esta casa? É isso que você acha? Indagou a mãe. Enquanto você e Ana passam o dia a ajudar aqueles velhos, nós temos que nos virar neste lugar. Pão não nasce dos livros. Por que não vai fazer as refeições com eles, já que trabalha o dia todo naquele lugar? Perguntou ela em um tom de desgaste. Enquanto permanecia próximo à porta, Davil observou a mãe subir as escadas. Estava paralisado. Havia meses ela não dirigia mais de 3 palavras a ele durante qualquer conversa. E de repente reagira daquela forma, inesperada e explosiva. Davil permaneceu quieto por alguns momentos. Passado algum tempo, todos já haviam adormecido na casa, exceto ele, que observava o agregado de cômodos. Não havia ninguém na sala ou na cozinha e, ao perceber isso, Davil resolveu aproveitar para tomar um banho na calma do descanso de sua família. Sentiu que tinha a casa para si naquele momento. Apagou as velas que estavam pela sala, levando a última acesa para a cozinha. Fechou as cortinas na passagem entre a cozinha e a sala, agora escura, e saiu para o pequeno quintal no fundo da casa, para pegar algumas roupas no varal e deixá-las ao lado da banheira. Ao se aproximar do recipiente quase cheio e encostar na madeira, notou que a água ainda estava quente. Alguma das irmãs tinha se banhado recentemente, pensou, sabendo que apenas elas esquentavam a água da banheira. Sorte, concluiu Davil, retirando as roupas e iniciando o banho. Agachou-se, jogando a água pelo próprio corpo. Depois, levantou-se e passou a esponja de bucha por toda a pele. A noite estava fresca, e a água levemente morna agradava Davil. Ele notou que o cheiro do sabonete era diferente, um aroma muito agradável para ele, algo levemente doce e ácido. Ao sentar-se dentro da banheira, sentiu as narinas se dilatarem. A dificuldade em permanecer sozinho em casa acabou por entregar Davil ao momento de solitude. Ele ainda não compreendia tudo o que sua mãe lhe dissera. Talvez tivesse se afastado muito da família nos últimos tempos. Talvez ela estivesse lidando muito mal com a ausência de Costello, pensou Davil. Ele sabia que o pai e o irmão mais velho não ajudavam muito em casa, mas nunca imaginara que a situação estivesse tão difícil. Acabou concluindo que realmente passava muito tempo com os mestres. Ainda assim, ao lembrar de Soraya e Raquel com livros, arrependia-se de não ter compreendido o que faziam há mais tempo. Elas provavelmente se arriscaram para conseguir os escritos, e ele poderia fazê-lo facilmente na Casa das Leis, por ser um mestre. Buscar ervas na floresta ou nas plantações era uma tarefa difícil, pois era preciso ter um grande conhecimento sobre a utilidade de cada planta e muito tempo para encontrá-las. Em Lonel, não havia nenhum mestre que estivesse apto a ensinar sobre esse conhecimento. Algumas famílias recolhiam ervas e tinham grande fortuna, como alguns boticários e alquimistas. Outras não lidavam tão bem com essa profissão, virando viciados, curandeiros e eremitas. Davil temia os perigos aos quais as irmãs estavam sujeitas, para além da reputação excêntrica de todos que seguem esse caminho. Trabalhar com ervas era uma prática perigosa. Tantas vezes atraiu infortúnio e loucura para aqueles que conseguiram grande conhecimento sobre a natureza, refletiu Davil. Ainda assim, as irmãs não eram tolas. Havia meses que reparara nelas entrando e saindo pelos portões de Lonel, e ninguém comentara qualquer má atitude delas. Não com ele, concluiu momentaneamente. Davil passou então a refletir sobre as irmãs. Ele se sentia mais próximo a elas do que aos irmãos. Todas decidiram seguir uma vida diferente
da que lhes fora convencionada. Ele, entretanto, reconhecia que nem elas, nem ele, tomaram caminhos absolutamente ruins ou certamente perigosos, com exceção de Colstel. A vela se apagara sem que Davil percebesse. Lentamente, a chama se extinguia, imergindo a cozinha em ondas de escuridão cada vez mais longas, até uma escuridão permanente. Davil sentia a água e a madeira, onde se apoiava sentado, com os pés para o alto. Foi então que pôde notar a luz da lua projetando-se pelo nicho entre as casas, contrastando um quintal noturno pela porta e pela janela. Era uma luz prateada. A cozinha, feita de pedra revestida de barro cozido e pintada de branco, era cheia de móveis de madeira. Sobre um deles, o pavio da vela ainda soltava uma trilha de fumaça pelo ar, desmanchando-se pálida entre os potes de vidro que refletiam timidamente a pouca luz que chegava, assim como o cobre das panelas nos cantos menos iluminados. O forno estava no meio do piso, um espesso buraco de pedra cheio de cinzas, sobre o qual se cozinhava ou se aquecia a água e a casa. Davil, que sempre achou a cozinha um lugar especial, marcado por diferentes cheiros, ora de carnes, pães e tortas, ora da banheira dos irmãos, que Ana, Soraya e Raquel faziam questão de encher com água aquecida e sabões de diferentes essências. Percebeu que o lugar era belo em si. Era cômodo. Se houvesse uma cama, talvez ele pudesse viver naquele lugar, pensou. Ele também sentia um grande apreço pelo quintal do fundo. Um lugar que passava a sensação de aperto, pois estava entre 4 paredes de 3 andares das casas que o cercavam. Nenhuma janela estava voltada para o local, exceto a da cozinha, pois seu avô desejava construir sobre aquela parte do terreno, o que acabou por não ser feito pelo seu pai, já que a mãe preferira o espaço como estava. O musgo cobria parte das paredes e do piso de pedras, e até avançava um pouco sobre a pintura, já com uma cor incerta pelo desgaste. Algum mato crescia nas bordas, principalmente sobre o peitoril da janela da cozinha. Alguns varais estavam pendurados nas paredes, mas havia poucas roupas. Num dos cantos, um poço fundo, de onde a família tirava água, inclusive para a banheira onde Davil estava. Depois de alguns instantes, ele se levantou, usando um grande tecido para secar a pele. Deixou todas as roupas sobre um balde próximo à porta, que permaneceu entreaberta. Abriu novamente as cortinas entre a sala e a cozinha, amarrando-as nos cantos. Estava descalço, levando os sapatos nas mãos. Ao subir, foi dar uma olhada no quarto de cima e notou que suas irmãs dormiam, miúdas em suas camas, agarradas aos cobertores. E a cozinha se encheu de uma luz prateada. Da banheira, Davil espiou o andar de cima. As gêmeas dormiam, miúdas, agarradas aos cobertores, como se, lá fora, nada estivesse prestes a mudar. O que os oficiais de Han vieram mesmo medir em Lonel? Não é nesta parte que eu vou te contar. Na parte 2, O pequeno mestre fuma como um grande Volder. antes de você ir, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e, se puder, joga um trocado no apoia.c/contos. Lembrando que contos se escreve com V. Faz isso agora. Eu sou o contador. Até o conto que vem.